Certo, além do Nietzsche que a gente estava falando, a gente tem outro pensador, né, no caso outro pensador alemão, que é o Karl Marx. Esse cidadão aí que está aparecendo na foto para vocês, certo? Então o Karl Marx ele também tem uma argumentação a respeito da nossa realidade atual, e ele acredita no seguinte: existem obstáculos que impedem a sociedade de alcançar a verdade, certo? Ele chama esses obstáculos de ideologia, certo? Então, cada um de nós, de certa forma, tem algum pensamento, tem alguma ideologia, e o Karl Marx acredita que uma parte dessas ideologias pode contribuir para que eu, por exemplo, não enxergue a realidade, certo? Enxergue a realidade de certa forma. É o famoso indivíduo que ele é alienado, ou seja, que ele não tem a capacidade de enxergar aquilo que está ao redor dele, não tem capacidade de entender a realidade do seu país, por exemplo, certo? Então, o Marx ele vai chamar esses obstáculos, essas coisas que me impedem de conhecer a realidade, de ideologia, certo? Ainda de acordo com o Karl Marx, a ideologia ela se opõe ao conhecimento verdadeiro. Como eu falei para vocês, essa ideologia impede que o ser humano, que o homem, conheça a realidade de fato como ela é. Então, dessa forma, automaticamente ela vai se opor a um real conhecimento, certo? Muitas das ideias que nós julgamos como verdadeiras, de acordo com ele, expressariam apenas o interesse de uma sociedade ou de uma classe social específica. Dentro daquilo que o Karl Marx pensa, essa classe social seria a burguesia. Né? A burguesia que, como vocês já devem saber muito bem, já passaram pelo sétimo ano, é aquela classe social que, com o surgimento do capitalismo, se tornou a classe social mais rica do mundo, certo? Então, dentro daquilo que o Karl Marx pensa, essa classe social, a burguesia, ela cria um conjunto de ideias, ou seja, cria uma ideologia, e essa ideologia tem o objetivo de dominar as demais pessoas, porque como vocês devem saber, a burguesia, desde o sexto ano, ou seja, não necessariamente a burguesia, porque ela é um fato mais recente, mas desde o sexto ano vocês sempre veem que lá no topo da pirâmide sempre tem uma minoria de pessoas que é mais rica, certo? Então, para dominar as demais pessoas da base, que são a maioria, eles precisam de um exército, eles precisam de um controle religioso e eles precisam também de uma ideologia, né, para fazer o resto das pessoas acreditarem que elas têm que trabalhar para um pequeno grupo de pessoas. Então, o Karl Marx ele vai dizer isso, que muitas das ideias que nós temos na sociedade contemporânea, que nós temos na sociedade de hoje, na verdade, são ideologia de uma classe dominante que são colocadas na cabeça dos trabalhadores, por exemplo, e para o quê? Para fazer com que esses trabalhadores continuem enriquecendo a minoria. Isso é o que o Karl Marx pensava, certo? E aí ele vai dizer o seguinte: muitas das regras morais da sociedade, ou seja, muitas das questões morais que nós temos na sociedade hoje, que nós julgamos como coisas verdadeiras, na verdade expressam o interesse dessa classe dominante, certo? Dessa classe chamada de burguesia. Ou seja, muitas das ideias que nós acreditamos, dos valores morais que nós acreditamos, na verdade, têm o objetivo de fazer com que essa classe dominante, com que essa burguesia se mantenha com os seus privilégios. Isso, lembrando sempre, isso de acordo com o que ele acreditava, certo? Então você tem aí dois pensadores, no caso, o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche e o Karl Marx, que são dois indivíduos que criticam a realidade da filosofia moderna, certo? Eles são aí os chamados filósofos contemporâneos. Obviamente que a gente vai estudar outros também, não apenas eles, mas esses daqui são os dois filósofos iniciais. Ambos os filósofos, tanto Nietzsche como Marx, eles propõem uma nova forma de enxergar a realidade, porque eles acreditam que a realidade não estava sendo enxergada pelos filósofos modernos. O Nietzsche vai propor a ideia de genealogia, que significa o quê? Significa você buscar qual é a origem do seu valor moral. Eu até mencionei o exemplo lá para vocês. E o Karl Marx vai dizer o seguinte, que existe uma ideologia que me impede de conhecer a verdade como ela realmente é, certo? Nietzsche tem a ideia de genealogia e o Marx a ideia de ideologia. Em ambos os casos, eles propõem que o ser humano enxergue a verdade, a realidade de uma forma diferente, certo? Então, essa é a nossa aula introdutória aí a respeito desse assunto e a gente vai continuar depois na próxima aula. Então, um abraço a todos e até a próxima.